Sejam bem-vindos à nossa quinta aula de Direito Constitucional. E se você chegou até aqui, se você está aqui juntinho comigo nessa quinta aula, você é um vitorioso. A primeira semana é uma semana definidora no estudo do concurseiro. A primeira semana é a semana que faz a gente querer desistir de tudo, que parece que a gente não está indo no caminho certo. E é por isso que a gente tem um acompanhamento tão de perto, é por isso que a gente está perguntando para vocês se vocês estão indo bem, se estão tendo dificuldade com alguma coisa. E começamos com aquelas aulas mais light, antes de entrar em assuntos condensados, como o nosso último assunto da aula 4. Porque nós entendemos que não é fácil sair de uma rotina que não inseria um estudo constante, diário, para uma rotina de diariamente estar estudando. Nós entendemos que isso não é fácil, mas nós compreendemos que isso é essencial para a nossa aprovação. Eu não gosto de frases como, por exemplo, estude enquanto a concorrência dorme. Não. Para tudo tem um tempo. A Bíblia mesmo afirma isso. E esse é o nosso tempo de estudar. Esse é o nosso tempo de nos dedicarmos, porque na nossa aprovação a gente não vai estar preocupado com concorrência. Talvez saia lá a perspectiva de 3.000 pessoas lutando por uma vaga, mas isso não é problema, porque nós estamos estudando, estamos dando o nosso melhor. Por isso, mais uma vez, eu te desejo uma boa e excelente aula e eu te peço, tira o celular de perto, tira o celular do campo de visão. Vamos juntos, com fé em Deus, para a nossa quinta aula de Direito Constitucional. O assunto de hoje é o último assunto condensado, aquele último assunto hipotético. Nas próximas aulas, nós já vamos entrar no segundo método de estudo, no finalzinho da aula a gente explica. Vocês vão entrar na Constituição em si, de ler artigo por artigo, entender os princípios, as regras, entender o que cada artigo traz de direito para a gente. Mas por enquanto, nós estamos fadados ao último assunto, que é um pouco difícil de digestão. Mas o que a gente aprendeu? De que quando tudo é estudado com carinho, com cautela, com dedicação, se torna fácil. Não porque seja tão fácil assim, mas porque estamos dando o nosso melhor. E você é capaz. Quem disse que você não é capaz? Por isso, vamos juntos. O que vamos estudar hoje vai trazer um entendimento sobre todo o nosso assunto daqui em diante. Por isso, eu preciso que você pegue nesse momento o seu mapa mental e deixe aí do lado para que a gente estude junto com o mapa mental e vá fazendo as anotações, vá adicionando no seu esquema alguns pontos, alguns tópicos, porque tem algumas palavras que são palavras-chave e essas palavras-chave já se encontram no mapa mental. Então aproveite o material que a gente disponibiliza e vamos juntos nessa caminhada. Então, poder constituinte é o nosso assunto de hoje. Eu já te respondo de cara o que é poder constituinte. É uma força, é a força que cria ou atualiza, altera uma Constituição. Laís, é o que é isso? É teologia? Não, meu amigo. É direito constitucional. Poder constituinte é uma força que cria ou atualiza uma Constituição. A nossa linda Constituição de 1988, a nossa querida Constituição, ela foi criada? Sim. Ela gerou um novo Estado? Sim. Então, para que essa Constituição fosse criada, ela não surgiu do nada. Houve uma força e essa força é chamada de poder constituinte. E nós vamos estudá-lo nessa tarde, manhã, noite, não sei o horário que você está estudando. Mas sigamos em frente. Vamos entender o momento histórico quando nós começamos a ver resquícios de poder constituinte. Bom, antigamente nós sabemos que nos primórdios a legitimidade para os governantes, os reis, os imperadores, eles diziam que vinha de Deus. E por isso
o Estado podia fazer o que bem entendesse. Nós sabemos que isso nunca foi verdade e que, na verdade, esses governantes se usavam desse poder dado por Deus para ter atitudes que não eram aprovadas pela população. Então, no final do século XVIII, nós passamos por uma série de revoluções e a mentalidade da população, a força da população se uniu e com aqueles movimentos revolucionários foi quebrada essa ideia de que a legitimação dos governantes era divina. Agora, a legitimação emanava de onde? Do povo. É aí que surge o poder constituinte. É nesse momento que nós nos deparamos com o poder constituinte, porque agora as constituições são criadas e são atualizadas para limitar o poder estatal e trazer direitos e garantias individuais. Isso não mais por um poder divino, agora era um poder de constituir um documento físico escrito que regeria aquela nação. Isso trazia um avanço que eu acho que as pessoas da época não tinham noção. Agora o Estado tinha por escrito até onde ele poderia ir. Se fosse entrar aqui em histórias que aconteciam, em absurdos que aconteciam, quando os titulares do poder diziam que eram legitimados por Deus, pessoas que eram mortas, pessoas que eram jogadas aos leões, pessoas que eram incentivadas a brigarem umas com as outras, como por exemplo em Roma, para que servisse de atrativo. O Estado, os governantes, quando não tinham limitações, eles faziam absurdos com a população. Então, quando o poder constituinte nasce e o poder constituinte diz assim: agora, Estado, você tem limitações. Eu vou criar uma Constituição ou eu vou atualizar uma Constituição e ela agora traz limitações para vocês. Esse foi um marco extremamente importante. A legitimação deixou de ser divina. Gente, quando eu falo divina, pode parecer que a gente deixou de seguir a Deus para seguir um papel, mas não é isso. São governantes que eles deixaram de se usar da palavra divina, porque eu imagino que aqueles atos, mas não tenho certeza que aqueles atos não eram enviados por Deus. Aqueles atos egoístas. Nosso Deus não é egoísta. Eu falando de religião já, mas tudo bem. E a nossa Carta Magna agora, ela traz limitações. Então a legitimação passou a não ser mais divina e agora o povo é que dava a legitimação. É tanto que na nossa Constituição, no artigo 1º, parágrafo único, nós temos o quê? Todo poder emana do povo. Artigo 1º. Será que o legislador queria deixar a gente esquecer isso? Não queria. Parágrafo único, está lá escrito, quem tiver a Constituição e quiser abrir, todo poder emana do povo. Ou seja, o poder constituinte que criou a nossa Constituição Cidadã deixou bem claro, deixou explícito que o poder deveria emanar de quem? Do povo. Nós saímos de um Estado absolutista para um Estado liberal. Nós deixamos de ter um Estado, um governo, governantes autoritários que agiam em nome próprio, que agiam ao seu bel prazer, para termos um governo agora que serve o povo, ou pelo menos deveria ser. Nós temos agora governantes que devem satisfação, que devem favor à Constituição, ou pelo menos deveria ser. Gente, não sei se vocês sentem isso, mas estudar direito constitucional e olhar para a realidade fática do nosso país, de governantes, de todas as pessoas que têm algum poder, né, e com todo esse cenário de corrupção, de lava-jato, eu fico doente.
Eu fico querendo que algum deles assista esse vídeo para que eles possam aprender direito constitucional e possam começar a desenvolver o hábito de cumprir as normas constitucionais. Mas vamos superar isso e vamos em frente. Agora que nós já entendemos a história do poder constituinte, nós podemos classificá-lo de uma forma melhor. Lembrando que a obra que marcou, que norteou esse momento histórico que nós acabamos de estudar foi a obra do Emanuel Joseph, que ele perguntava o que é o terceiro estado, era o título da obra. E por incrível que pareça, isso cai massivamente nos concursos. E aí nós vamos comentando. A titularidade passava a ser do povo. O poder emanaria do povo. O titular do direito seria o povo. Mas o exercício do poder, será que seria do povo? E a resposta é: depende da Constituição. Segura que vem pegadinha por aí. Segura que vem pegadinha. Sabe por quê? Porque quando uma Constituição ela é promulgada, por exemplo, a nossa, o poder emanou do povo, através do exercício do poder foi exercitado pelos legisladores que estavam numa Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, a titularidade sempre vem do povo, mas o exercício do poder, quem efetivamente escreveu, criou a Constituição, foram representantes do povo, no nosso caso, a Assembleia Nacional Constituinte. E aí o concurso sabe que o aluno já entendeu isso, que a titularidade é do povo, mas que o exercício do poder nem sempre é literalmente do povo, às vezes acontece por meio dos seus representantes. E aí a banca de concurso pergunta o seguinte: e quando uma Constituição ela é outorgada? Houve exercício do poder constituinte, porque nós já sabemos que uma Constituição ela é outorgada quando ela não tem o quê? Participação popular na sua elaboração. Nesse caso, nessa situação, o exercício do poder não veio diretamente do povo. Aconteceu o poder constituinte, essa força predominou, e a resposta óbvia que a gente tem vontade de responder é o quê? Não houve poder constituinte. Mas o entendimento da doutrina é, mesmo em constituições autoritárias, mesmo em constituições outorgadas que não há participação popular, o poder constituinte atuou. Como, Laís? Porque eles entendem, e as bancas também entendem assim, então por mais que a gente não concorde, a gente tem que entender que o poder constituinte é o poder que cria e o que? Modifica, altera constituições. Então, por mais que aquele ditador, que é aquela pessoa que tinha um exercício do poder, não tenha utilizado a participação popular na formulação daquela Constituição, se a Constituição foi criada, se a Constituição foi surgida no ordenamento jurídico, é porque foi um exercício do poder constituinte. Constituição criada, exercício do poder constituinte. Não se enrole com o fato dela ser outorgada ou promulgada. Ela pode ter sido feita ao bel prazer de alguém de forma unilateral. Mesmo assim, Constituição criada é Constituição que foi exercido o poder constituinte. Não há Constituição, nos moldes que nós estudamos, que tenha sido criada, que não foi um exercício do poder constituinte. Focando nisso agora, nós passamos para as classificações dos tipos de poder constituinte. Quanto aos poderes constituintes, nós temos o originário,
nós temos o derivado e nós temos o difuso. Começando pelo mais recheado de informações, que é o originário, nós entendemos que o poder constituinte originário é aquele que origina uma Constituição. Ele cria uma Constituição. E aí eu trago um detalhe importante que cai em questões. Quando uma Constituição é criada, também é criado junto um novo Estado. Que é isso, Laís? É verdade. Quando a Constituição de 1988 foi criada, ela criou um novo Estado. Esse é o termo que nós usamos para o rompimento jurídico que acontece entre uma Constituição e outra. A criação de um novo Estado. E é por isso que o poder constituinte originário, ele cria um novo Estado. Ele cria uma Constituição e, consequentemente, cria um novo Estado. Nós entendemos que o poder constituinte originário, ele pode ser histórico ou revolucionário, e isso é muito fácil de entender. Foi a primeira Constituição de um país. A primeira Constituição de um país sempre será histórica. Sempre será o exercício do poder constituinte originário histórico. E quando é que é revolucionário, Laís? As outras constituições. Quer ver um exemplo? Nossa primeira Constituição, que nós já estudamos no histórico das Constituições, ela foi feita através do poder constituinte originário histórico. Demais constituições, as que vão sendo criadas após a primeira Constituição, todas elas são classificadas como poder constituinte originário revolucionário. E cuidado com o termo. Não é porque o termo é revolucionário que necessariamente precisou haver uma revolução para que fosse feita uma nova Constituição. Não, nem sempre é assim. Mas o termo que foi dado é revolucionário. Sigamos em frente. E a natureza jurídica do poder originário? A natureza jurídica do poder originário é fática. Ela decorre de um fato. Porque como ela cria uma Constituição, não havia norma jurídica anterior que fizesse com que aquele poder surgisse. Não havia norma jurídica. Nós estávamos em um estado neutro, digamos assim, e um estado novo. Ela que cria um estado novo. Então, a natureza jurídica do poder originário são os fatos. Lá está grego para mim. Para mim também está meio grego, isso que agora que eu falei. Então, vamos tentar usar um exemplo. O poder constituinte originário da nossa Constituição não foi uma outra norma. Não foi uma lei que foi escrita e disse assim: estou criando o poder constituinte e esse poder constituinte originário vai criar um outro poder. Não foi assim. O que aconteceram foram fatos. Houve um rompimento com a ditadura militar, com o golpe militar, e aquela nação precisava de uma lei, de uma constituição, uma carta magna que o representasse. Nós não queríamos mais viver em um estado ditatorial. Por isso, o poder originário, constituinte, ele surgiu desse fato e não de uma lei, de um artigo que o autorizava. E nós vamos entender isso melhor agora, porque nós vamos ver que as características do poder constituinte explicam isso. O poder constituinte, ele é inicial. Ele inicia, ele inaugura um ordenamento jurídico. Ele também é autônomo, porque ele é soberano, ele não precisa de que um poder dê poderes a ele. Ele por si só tem poder para criar uma Constituição. Ele também é ilimitado, porque ele não encontra limitações jurídicas para o seu campo de atuação. Não tem leis que venham trazer limitações para ele.
Ele também é incondicionado. Por que, Laís? Esse nome tudo parecido, olha a diferença. Ele é incondicionado porque não há nenhuma forma específica para que ele nasça. Não existe, não, só vai poder nascer o poder constituinte originário quando tiver uma forma específica, quando ele passar por 2 turnos de votação. É assim que acontece, a gente sabe que não é assim. Poder constituinte originário, ele não tem forma, ele tem liberdade de atuação. Ele não precisa passar por votação, não precisa passar por nada. Ele por si só vai criar os métodos de formalidade dos artigos das normas constitucionais. E ele também é o quê? O poder constituinte derivado, ele deriva da Constituição. Ele não cria uma Constituição. Por isso nós vamos ver uma série de limitações que ele tem em suas características, em seu campo de atuação. Nós acabamos de estudar o poder constituinte originário. E se a gente puder definir ele em uma palavra, a palavra é o quê? Liberdade. Ele tem liberdade de atuação. Ele não tem norma jurídica que obrigue ele a ter uma forma. Ele é ilimitado. Seu campo de atuação é vasto. Além de que ele cria uma nova Constituição. Já o próprio nome, lembra que eu falei sobre os nomes que eles trazem um significado? Poder constituinte derivado, ele deriva da Constituição. É a Constituição já criada pelo poder constituinte originário que vai trazer em seus artigos a atuação, os limites de atuação do poder constituinte derivado. E quando nós vamos estudar o tipo é que você vai entender melhor, mas calma. Lembra que a natureza jurídica do poder constituinte originário era o fato que fazia ele ser gerado. Já o poder constituinte derivado não é mais um fato, é a norma jurídica que faz ele nascer, que faz ele ter uma natureza jurídica, porque ele não nasce de um fato, mas ele nasce da própria lei. Viu como é fácil de entender quando a gente faz comparações entre um e outro? Já quanto às suas características, a primeira característica é que ele é derivado. Por quê? Porque ele deriva do poder constituinte originário. Ele é subordinado, segunda característica, ao poder constituinte originário. E ele é condicionado. Lembra que o poder constituinte originário era incondicionado? Pois bem, o poder constituinte derivado, ele é condicionado. Ele tem forma para acontecer. Vai ter uma lei que prevê que para que ele atue, para que esse poder atue, tem toda uma formalidade. Por exemplo, nós vamos ver um pouquinho mais na frente nos tipos, as emendas constitucionais, elas têm toda uma formalidade para entrarem no corpo constitucional. Por quê? Porque elas precisam passar por votação, por promulgação. Tem todo um procedimento formal para que elas venham entrar no ordenamento jurídico. Pois bem, o poder constituinte originário derivado, que nós acabamos de ver suas características, é subdividido em 3 tipos. E a gente vai usar demais essa informação, então guarda com carinho. Guarda com carinho. O primeiro tipo é o reformador. E o que é esse poder, Laís? É o poder de reforma da nossa Constituição. Nós sabemos que, apesar de linda, de maravilhosa, nem sempre a nossa Constituição vai estar representando o que acontece nacionalmente. Vamos supor que daqui a 10 anos, por exemplo, os nossos tributos eles tenham reduzido em 80%. Vamos supor que daqui a 10 anos nós já tenhamos vários e vários outros princípios que devam ser adicionados na nossa Constituição. Lembra que a nossa Constituição não é imutável?
que ela pode ser modificada. E como é que ela é modificada? Através de emendas constitucionais. Isso mesmo. Então, o poder reformador é o poder de trazer reformas à nossa Constituição através das emendas constitucionais que são editadas pelo Congresso Nacional com seu procedimento próprio. Lembra das características do poder derivado, que ele tinha uma forma para obedecer? Pois bem, nós vemos isso na prática agora. Não é de qualquer forma que uma emenda constitucional entra no ordenamento jurídico. Ela passa por uma série de procedimentos, como nós já citamos aqui. E se você tiver curiosidade, esse é o momento de entender como uma emenda constitucional se torna uma emenda constitucional, né? Como um projeto de emenda constitucional se torna uma emenda constitucional. Em que casas que ela passa, em quantas votações ela passa, você acha que é fácil, que é difícil esse procedimento? E aí, instigando você para você poder pesquisar esse assunto, porque é um assunto que cai demais em prova. Nós vamos estudar mais para frente o artigo em si, que é o artigo da reforma, né, das emendas constitucionais. Mas se você já quiser ir lendo ele agora com curiosidade, eu recomendo demais, porque tanto cai a literalidade do artigo, o artigo em si, como perguntas como, por exemplo, quem promulga, quem publica, em quais casas que ele passa. Então eu já te aconselho a dar uma olhadinha nesse artigo. Bom, segundo tipo é o tipo decorrente. O que é que tem esse poder? É o poder que dá propriedade para que as constituições estaduais venham a ser originadas. Lembra que o poder constituinte originário, ele originava as constituições? Já o poder constituinte derivado, dele decorrem as constituições estaduais. E aí nós temos uma pegadinha de concurso. Você já entendeu que o poder constituinte derivado decorrente é o que faz com que nasçam, o que dá autonomia para o nascimento das constituições estaduais. O concurso já sabe que você já entendeu isso. Então ele vai perguntar além. Ele vai perguntar, tá bom, dele surgem as constituições estaduais, tá bom, mas e a lei orgânica do Distrito Federal? A lei orgânica do Distrito Federal seria uma forma de exercício do poder decorrente? E o STF sedimentou o posicionamento de que sim. Laís, mas não é um poder que cria constituições estaduais? Como é que uma lei orgânica foi exercício do poder decorrente? Bom, o STF decidiu isso com base em que o Distrito Federal, apesar de não se classificar nem como estado, nem como município, ele traz mais características de estado do que propriamente de município. Por exemplo, lá não se elege prefeito, se elege governador. Então, tendo essa visão de que na prática o Distrito Federal tende a ser mais estado do que município, a lei orgânica que estrutura o Distrito Federal, ela foi feita através do poder decorrente. Eu trago uma segunda pegadinha para você. E a lei orgânica municipal, por exemplo, de Aracaju, ela foi exercício do poder decorrente? Não. Lembre sempre, dela decorre o poder de criação das constituições estaduais e do Distrito Federal apenas. Não queira esticar. Lembre sempre, poder reformador, poder de reforma da nossa Constituição, de atualização da nossa Constituição, do que precisar ser modificado. Poder decorrente, dos quais decorrem as constituições estaduais e Distrito Federal, de acordo com o STF até a data de hoje. Bom, e o último tipo é o revisor. Poder revisor na nossa Constituição é o poder de revisão da nossa Constituição, não reforma, revisão. Ele aconteceu apenas uma vez. 5 anos após a promulgação da nossa Constituição, houve apenas uma revisão. Ela estava prevista no ADCT,
de que 5 anos após a promulgação da Constituição, ela deveria ser revisada para ver se ela estava atendendo os ditames nacionais, os conflitos nacionais de um novo Estado. E essa revisão trouxe 6 novos artigos para a nossa Constituição. Então, eu posso até voltar no assunto anterior e te pegar agora para saber se você está entendendo direitinho. Se esse artigo que previa a revisão da Constituição estava no ADCT e se essa revisão já foi feita 5 anos após a promulgação da nossa Constituição, isso quer dizer que esse artigo o quê? Já teve a sua aplicabilidade, a sua eficácia o quê? Exaurida. Lembram que o ADCT tem normas que são transitórias? Essa norma já teve sua eficácia exaurida, porque a reforma já aconteceu. E agora nós vamos para o último tópico da aula de hoje. Eu sei que parecia que não ia acabar, mas está acabando. E nós vamos agora para o poder constituinte difuso. E eu peço para que você abra a sua Constituição lá no artigo 5º, no inciso 6º. Deixa ela aberta, porque esse é o poder mais fácil e que mais cai em concurso. Eu não sei mais que cai ainda. Eu acho que eles vão deixar de cobrar isso porque já está muito batido, já cai muito. Cai, vocês não têm noção, vocês vão ver nas questões que vocês forem responder nos questionários que cai demais. Então, o poder constituinte difuso, ele é o poder de alterar o sentido da Constituição sem alterar o texto. Vigilante, deu bug na minha cabeça. Calma, respira. Nem sempre o legislador vai conseguir estar fazendo emendas constitucionais e vai conseguir estar alterando o texto constitucional de forma tão rápida. Porque tem todo um procedimento, há um projeto de emenda constitucional, depois há uma aprovação, promulgação, publicação. Então, quando o jurídico, quando a situação jurídica do país já exige que algo seja mudado, mas isso ainda não foi mudado no texto constitucional, isso muda no quê? No sentido. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então, esse artigo aqui, ele traz pra gente, esse inciso, que a casa é asilo inviolável. Parece que é aquele negócio de vampiro, né? Você tem que convidar para entrar, né? Senão você não entra de qualquer forma numa casa. Então, o nosso ordenamento jurídico já entendia que a casa não era apenas a casa em si do indivíduo, mas também poderia ser considerado o trabalho do indivíduo. Como eu aqui, por exemplo. Ninguém pode invadir o meu trabalho. Por quê? Porque o entendimento sobre esse inciso já foi alterado, foi estendido. Casa não é apenas mais casa, casa também é local de trabalho. E nós chamamos isso de mutação constitucional. Aqui, na literalidade do artigo, está escrito apenas casa, mas o entendimento jurídico é de que não apenas casa tem proteção, mas também o trabalho. Laís, precisou mudar o texto constitucional? Não precisou, mas a casa, o sentido de casa mudou. Então, a interpretação, o sentido da Constituição foi alterado. E assim, nós finalizamos o nosso assunto, que seria o último assunto introdutório na nossa Constituição linda, maravilhosa. E agora eu quero explicar para vocês de forma rápida, porque eu sei que essa aula vai ser uma aula um pouco mais extensa no tempo, como vai funcionar os nossos próximos dias de aula. Vocês provavelmente vão estar assistindo esse vídeo na quinta-feira e nós teremos então sexta, domingo
e segunda de uma forma diferenciada no cronograma. Todos os dias vocês vão receber no Google Drive uma nota, um documento escrito dos artigos que vocês deverão ler na Constituição. Mas não é uma leitura superficial. Eu clamo a vocês que seja uma leitura, até porque essa leitura vai substituir a hora da aula. Então vocês vão gastar 1 hora lendo a Constituição, os artigos que forem indicados lá. E tem um detalhe: na Constituição, a maioria das constituições impressas, as online não, mas as impressas, elas trazem indicações de artigos embaixo. Por exemplo, o artigo que eu acabei de ler para vocês, o inciso 6º, o artigo 5º, inciso 6º, diz assim: veja artigo 139 da Constituição Federal. Então, é nesse sentido que eu vou pedir para que você não leia apenas o artigo ali que foi indicado, mas os artigos que estão sendo indicados através dele. E Laís, por que vai acontecer esse método agora? Então, a partir de hoje, no final dessa aula, nós começamos a estudar a Constituição em si. Saímos de teoria da Constituição e passamos a estudar a Constituição em si. E nada adianta eu chegar aqui para você e dizer que nós temos liberdades, que nós temos direitos e garantias, se o seu cérebro não tiver se deparado com esse texto constitucional. Ah, mas adianta sim, porque eu prefiro videoaula, não gosto muito de ler. É aí que tá. Quando nós tratamos de Constituição, 80% das questões de concurso trazem a literalidade da lei. A lei copiada e colada e muda uma palavrinha. É por isso que seu cérebro precisa estar adaptado a essa Constituição. É por isso que o seu cérebro precisa ter conexão com essa Constituição. Por isso nós vamos indicar para sexta, para domingo e para segunda os artigos que vocês devem gastar 1 hora lendo, relendo, tentando entender o que ele quis dizer, lembrando sempre que ali por trás tinha um legislador que queria passar alguma mensagem. E vocês vão ver como isso vai ser fundamental para as nossas próximas aulas. Porque quando eu estiver falando de alguma liberdade, de algum direito, de alguma garantia, eu não vou estar aqui falando sozinha. Você vai estar junto comigo, tendo a compreensão completa daquele artigo. Eu não vou chegar aqui para você para ler. É invelável o sigilo da correspondência e das comunicações? Não. Eu vou trazer algum diferencial, algum entendimento do STJ, do STF. Então, a lei em si, eu preciso que ela já esteja na sua mente e no seu coração. Gente, essa foi a nossa última aula da teoria da Constituição. E eu espero que vocês estejam gostando do método, estejam se dedicando. Nosso estudo começa a ficar um pouco mais denso, mas eu sei que você não está sentindo isso, porque seu corpo e sua mente já estão se adaptando para esse estudo. E é aí que vai a minha última dica do dia, que é a seguinte: faz exercício físico. Nosso corpo e mente estão interligados, então se você tiver um tempinho, você precisa ter esse tempo, na verdade, de ter uma alimentação saudável e praticar algum exercício físico. Não é fácil ficar em uma cadeira estudando, mas se torna mais fácil quando nós estamos com o corpo saudável. Por isso a dica do Oliveiras Curso Preparatório é essa: pratique exercício, pratique o seu cérebro. Como é que eu pratico o cérebro? Revisando. E vamos juntos para a aprovação. Beijinhos, fiquem com Deus!